Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai continuar o vídeo sobre hardball e o estado gigante. Não deixe de se inscrever, estamos crescendo. Se você não viu o vídeo do início, assista, mas aqui também é o fechamento desse vídeo, tem os conceitos continuam, os exemplos estão aqui, tá? Muito obrigado e valeu! Roda a vinheta. O que está dizendo lá é que lá em Washington não existe mais a fiança. Se o crime é pequeno ou médio, a pessoa pode ser liberada com restrições, tornozeleira, apresentação no fórum, na delegacia aqui no Brasil, restrições. Se o crime é grave, a pessoa fica presa. Ponto. O Donald Trump lançou um decreto executivo dizendo que esse tipo de classificação deveria ser encerrado e voltaria com um sistema de fiança e ponto. Entenda, o que ele está fazendo aqui é pegando competências dos municípios americanos, dos estados americanos e federalizando, deixando cada vez mais o governo gigante. E usando o hardball também. Por quê? O hardball? Porque isso já está valendo. Porém, vai ser judicializado, o juiz vai ter que dar parecer, mas até lá, o governo governou com esse decreto. O juiz pode dar alguma coisa desse decreto, mais uma beirinha para o governo federal. Dando essa beirinha para o governo federal, o sistema todo começa mais uma vez a se desequilibrar. O governo começa a ficar gigante, então agora o governo federal pode intervir nos governos estaduais dessa forma, pode intervir nos governos municipais dessa forma, e aí o governo federal fica cada vez mais gigante. A idolatria pelo líder fica maior, porque são todas medidas que acabam de um jeito ou de outro se transformando na bolha algo patriótico, algo que vá fazer com que Donald Trump seja mais amado, porém ao custo da democracia. E a gente vai falar aqui do exemplo 3, que é justamente o de tentar demitir uma funcionária do Banco Central americano. Isso, além de ser perigoso, ele é muito complexo de você entender. O Banco Central americano ou o Banco Central brasileiro, eles têm seus funcionários que têm mandatos. Normalmente é de 10 anos para funcionários ali intermediários nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos acho que é 20 anos. No Brasil é de 6 anos, se eu não me engano. Mas são mandatos que ultrapassam o mandato de presidente, até porque eles são intercalados. O que acontece nisso? Justamente com a política econômica do país, ela não sofrer variações políticas. Vamos supor que o Banco Central hoje determine que os juros vai ser cortado pela metade. Seria maravilhoso. Para os Estados Unidos é justamente o que ele quer, porque a inflação lá está muito alta. Então, eles querem tirar o dinheiro do mercado. Só que hoje no Banco Central americano, eles têm um sério problema, porque quem vota para que isso aconteça tem a maioria dizendo que os juros têm que continuar do jeito que está, ou subir. E essas pessoas têm seus mandatos no banco garantido por lei, a não ser que for uma demissão por justa causa. Essa justa causa na lei americana não fica muito clara.
o que é uma demissão por justa causa. Ela já é feita dessa forma para ser não ter suas decisões, para ser difícil mesmo. O que aconteceu? O Donald Trump foi lá e demitiu a Linda Power do banco. Porém, ela tem a garantia do emprego. Ele não deu uma justificativa de justa causa. Afinal de contas, tudo que ele falou já tinha sido apurado antes dela entrar no banco. Ela já foi votada no Congresso, ela foi indicada pelo presidente, ela foi aprovada pelo presidente do Congresso deles lá. E o que acontece? Ela falou, não vou sair. E isso é uma tática, isso é um método, que é o método do hard power. Eu vou mandar o decreto, vou mandar demitir ela. Ela falou que não vai sair. O Banco Central dizer, não vamos demitir, porque somos independentes. E agora isso vai ser judicializado. E aí, judicializado, de repente, o juiz fala, não, pode, não pode. Se o juiz falar pode demitir, significa que o Donald Trump vai começar a interferir em todas as agências regulatórias dos Estados Unidos. Tudo o que é uma agência de longo prazo, de pensar políticas de longo prazo, vai poder ser interferidas. Sim, vai fazer a interferência que quiser para o mandato dele ficar melhor e o futuro que se exploda. Porque se conseguir, vai melhorar muito a vida do americano agora. E no futuro sempre vai ter. Poxa, você lembra na época do Trump como era bom? Poxa, você lembra como o Trump era bom? E aí fica o legado. O Estado, como gigante, vai ficar cada vez maior. Pelo menos por enquanto. E aí a gente vai ficar tendo que explicar sempre por que na época do Trump era bom. Porque ele está levando essa linha mais para frente. E se o próximo presidente vê que as coisas estão desandando, ele vai usar as mesmas regras. E as regras que deveriam sustentar a democracia para o futuro estão sendo corroídas hoje, com toda a ajuda, com todo o apoio da população. A democracia não cai mais por tanques nem armas. A democracia cai por dentro. Por essas e outras razões de ficarmos apoiando essas loucuras políticas apenas porque achamos que é um ídolo, é uma pessoa infalível, é uma pessoa que segue o jogo. Sim, ela segue a regra do jogo, porém no limite da regra, com decretos claramente inconstitucionais ou constitucionais no limite, declarando emergências, declarando exceções, declarando um monte de coisa, e isso corroendo toda a democracia. Você percebe esse fio que vem sendo puxado com o hardball, com o verde gigante? Essas ferramentas, elas ajudam o jogo da política, elas vêm crescendo a partir de 2007, 2008, se intensificam muito na pandemia e acabam que transformam toda a regra política. Mas você vai me falar, você tá maluco, isso não existe. E aí a gente vai conversar sobre isso. Vale abrir um parênteses contra esses contra-argumentos, porque sim, existe um contra-argumento de tudo hoje. Tudo tem o seu fato, o seu argumento e depois fora da realidade ou a bolha. Mas a gente vai tentar aqui ver alguns contra-argumentos que podem fazer sentido. Se você tiver outro contra-argumento, não deixe de escrever aí. O primeiro diz, se é legal, qual é o problema? A resposta é que democracia não é só legalidade, é legalidade mais costumes. A letra da regra é o espírito do jogo. Se eu passo o jogo inteiro devolvendo bola para fazer cera,
Eu não verei uma regra específica, mas destruir o esporte. Quando o governo transforma o instrumento de exceção em ferramentas cotidianas, ele não rasga a Constituição, ele esvazia ela por dentro. O segundo contra-argumento é preciso agir rápido. O Congresso atrasa tudo, o Judiciário atrapalha. Às vezes, agir rápido é necessário. Por isso, as Constituições prevêem estados de defesa, as medidas executivas. O problema é transformar o remédio em dieta diária. E todo esse remédio em excesso diário intoxica todo o sistema. A Constituição não define mais improviso. A Constituição define mais conversa e medidas que excedem tudo isso. Emergência, crise, meu Deus, todo mundo está acabando, eu tenho que tomar uma medida, eu tenho que dar um decreto. Quando isso se transforma na rotina, esvazia tudo o que uma democracia preza, que é o consenso. Isso é uma dos contra-argumentos. O terceiro diz, isso é só retórica alarmista. Todo governo usa decreto no orçamento. É verdade. Mas a diferença é a escala, a insistência e o desenho. Estamos falando em desencadear decretos que mudam toda a regra, mudam toda uma lei, mudam a política pública como um todo, apostando que o tempo que o judiciário vai determinar se aquilo é verdade, mentira, se é legal ou não é legal, ajuda o executivo. Quantas medidas provisórias você já escutou que eram para ser justamente desenhadas para durar 30 dias, 40 dias, e o Congresso nem chega a votar e a medida já cai? Porque era uma emergência. Era alguma coisa que precisava urgentemente. Isso, quando se torna cotidiano, desloca todo o eixo do debate público para esse tipo de ação que é um hardball e deixa o governo gigante. Por que o hardball funciona? Porque ele explora 4 simetrias. Primeira simetria, tempo. O executivo age em dias, o legislativo em semanas e o judiciário em meses. Isso significa que, mesmo quando o executivo perde, ele já governou por um tempo sob a regra que inventou. Fatos econômicos e sexuais aconteceram segundo a simetria. A informação. Quem está no executivo tem o controle da máquina, dos dados da comunicação. Ele escolhe o que publica, quando publica e como embala. Isso cria vantagem narrativa. Eu fiz, mas o outro tentou impedir. Isso pega muito nas bolhas. Ou não, o judiciário não deixa, o STF não presta, eles não deixam, estava tudo dentro das regras da Constituição, a gente queria tudo dentro da regra, a gente queria dar o golpe na regra, eu fui lá e que tudo é culpa dos outros que estão descumprindo as regras. Nada é nós que estamos tentando colocar as regras um passinho para frente. E quando a regra de um passinho para frente dá errado, a culpa é dos outros. A culpa é que não nos deixam governar. A culpa nunca é o executivo que está tentando colocar as regras 1 milímetro, 1 centímetro, e aí mais para frente, quando chega no final do panorama inteiro, você percebe que a regra que estava aqui agora já nem mais aparece na folha, de tanto que ela foi milímetro por milímetro colocada para frente. Pelas leis? Não. Pelo judiciário. Afinal de contas, essa é a tática. Agora
para barrar o hardball e o governo gigante, hoje fica muito difícil. Porque se você tenta barrar isso, você vai ser acusado de antipatriota, você vai ser acusado de, enfim, de diversas coisas. Afinal de contas, tá tão dividido, tá tão polarizado. Hoje não se quer saber se as políticas propostas pelos candidatos vão ser boas. Não. Quer-se saber se os candidatos serão Lula ou alguém apoiado por Bolsonaro. Na campanha, não se quer saber as políticas que cada um quer para o país. Quer saber o que cada um vai lacrar na sua bolha. O hardball, ele existe. Governos usam mais, governos usam menos. Porém, virou um método de se governar os países. Nos Estados Unidos, muito forte. O público precisa entender que regras, leis, quando vão parar muito os judiciários, não é por acaso, é por método. Porque, de um jeito ou de outro, quando uma ação executiva ou uma lei do Congresso vai parar no judiciário, o legislador, ele sabe que vai parar lá. Ele sabe que a lei dele vai contra os princípios da Constituição. Porém, se vai ao judiciário e o judiciário aprova, perfeito. Conseguimos um passo a mais na linha para o fim da democracia ou para a degradação da democracia. Se ele não consegue e o judiciário barra essa lei, o discurso para as bolhas já está pronto, o discurso de ódio já está pronto. Tá vendo? O judiciário não deixa o Brasil evoluir, o judiciário não deixa a gente trabalhar. O judiciário, inimigo. Então, não é a incompetência do parlamento, é a incompetência do executivo de trabalhar com as regras. É a incompetência do judiciário de não deixar a gente trabalhar. É interessante porque isso vem muito em desenvolvimento com tudo que está acontecendo no mundo. Tudo bem, você está me falando, tá, mas como eu identifico, já que você está até aqui no vídeo, a gente vai te explicar como você pode identificar o que está acontecendo. Primeiro, aprenda a identificar o atalho. Quando haver emergência, pergunte, é mesmo emergência? Qual é a métrica? Qual é o prazo? O que muda quando a emergência acabar? Se não houver resposta clara, o atalho está virando estrada permanente. Segundo, olhe para o desenho, não para o slogan. Lei e ordem, soberania, proteção ao trabalhador, combate à corrupção, objetivos nobres. Eu entendo, mas qual é o instrumento? Quem ganha com isso? Quem perde com isso? O diálogo, o Estado de Direito, mora nas minúcias do desenho institucional. Terceiro, valoriza quem diz não assim. Não é ser contra o objetivo, é defender que meios importam. O parlamento que modera, o justiça que impõe prazo, o órgão técnico que pede estudo, o jornal que pede dado, todos fazem serviços ingratos de estragar as narrativas nas bolhas. Por isso que se ataca tanto dados oficiais, por isso que se ataca tanto jornais aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por isso que o Trump demitiu a responsável pelo índice de desemprego.
não pode ter um índice de desemprego alto, afinal de contas, o meu governo é perfeito. Então, para que os dados oficiais sejam do jeito que eu quero, eu vou tirar a pessoa que está colocando os dados lá e vou colocar uma pessoa minha que vai colocar os dados que eu quero. Ah, os juros não tá legal? Tira-se uma pessoa que vota para os juros manterem, é uma política pública de longo prazo, coloque-se uma pessoa minha para cumprir o meu objetivo. Assim a narrativa fica melhor, assim a bolha fica melhor. A política tem que ser conectada à realidade. E nisso tudo, eu quero te explicar. A sociedade, não aqui e não lá, em todo mundo, ela está sofrendo esse tipo de ataque com a evolução e com o anseio da população. Sim, a população quer resolver problemas rápidos, como TikTok, Twitter, tudo muito rápido, feed 30 segundos, vídeo especialista em 30, 40 segundos, tudo muito rápido. A política, ela não está preparada e não foi desenhada para resolver tudo rápido. Pelo contrário, ela foi desenhada para que demore tempo, que as ideias sejam conversadas, maturadas e implantadas. Mas o tempo que isso demora não é o mesmo tempo que a sociedade quer respostas. E com isso, os governos estão tentando, com medidas legais, mas legais para ocasiões especiais, para que emergências sejam tratadas rápido. Hoje, as emergências são usadas para tratar assuntos normais. As emergências são tratadas para quesito de ideologia. As emergências, os atos, os decretos são tratados para mudar números de países para que fique melhor os dados, para corroborar com o que você prometeu. E, infelizmente, a democracia não funciona dessa forma. Como você ficou até aqui, muito obrigado, desculpa alguma coisa, esse vídeo é complexo, é denso, eu vou trazer mais coisas sobre o hardball, podia ter dividido em 3, 4 vídeos, mas achei que esse primeiro, mais denso, depois a gente divide ele em textos menores. Muito obrigado, valeu e fui!